Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. E hoje, eu estou recebendo aqui no estúdio uma astróloga e terapeuta alternativa, que eu tive a oportunidade de conhecê-la já, acho que tem 2 anos atrás. Foi um caso muito interessante que nós tínhamos sido convidados para participar de um debate numa televisão sobre o tema astrologia. E quando chegamos lá, meu Deus, era uma verdadeira convenção de astrólogos. E tinha mais astrólogo do que tempo para se falar. Então, cada um falou um pouquinho e acabou o programa. Bom, e naquela frustração generalizada, né? A minha convidada de hoje e eu criou lá no estúdio uma empatia e começamos a trocar figurinhas sobre o tema que é uma cachaça, astrologia. E ficamos lá, depois do programa, uma boa meia hora, conversando sobre técnicas, pulos de gato, experiências e por aí vai. E de lá para cá, não houve mais contato. E até que eu me lembrei e digo, vou trazer essa moça para falar um pouco sobre um tema tão palpitante, astrologia. E é por isso, meus amigos, eu quero apresentar para vocês a minha convidada de honra deste programa, Guitel Zaslavski. Guitel, prazer em tê-la aqui comigo. Prazer é todo meu. Eu te garanto que neste programa de hoje você não vai dizer só 2 frases e depois vai ficar... Não, você vai poder falar bastante sobre sua experiência, que eu sei que é muita. Bom, para os telespectadores que estão achando o nome Zaslavski já devidamente conhecido, eu quero dizer que a Guitel, ela é irmã da Ida Zaslavski, que esteve aqui há uns 3 meses atrás no meu programa, e a Ida, na época, ela falou sobre a famosa técnica autoemoterapia, que agora, com a edição de um programa aí, de uma televisão aberta, em que moeu a pau a técnica, está todo mundo querendo saber, afinal, funciona ou não funciona esse tal essa tal de autoemoterapia? Então, da discussão nasce a luz. E eu já vou alertando os telespectadores que eu vou trazer novamente a Ida para ela rebater os pontos que foram dados no outro programa, né, que estava colocando por terra a teoria da autoemoterapia. Bom, Guitel, nosso tema é astrologia. De saída, amiga, me diga. Eu sei que você começou sua vida na área das ciências exatas, né? Exatamente. Você estudou matemática. Caramba, quando eu vejo uma pessoa que está estudando para valer matemática, eu tiro o chapéu. O mínimo que se tem que dizer é que essa pessoa é inteligente, né? Pois bem, de estudante de matemática a estudante de astrologia não tem muita diferença. Mas de estudante de matemática para estudante de terapias alternativas é da água para o vinho. Me conta a tua história, amiga. Bom, eu comecei com a matemática mesmo muito cedo. Tenho uma tia que era professora de matemática e eu sempre acompanhei desde pequenininha. Quando ela fazia as provas, eu pegava na mesa e grampeava. Quando eu comecei a ser maior, eu corrigia. Aí, um pouquinho maior, ela me mandava alunos particulares. Então, trabalhei nessa área a vida inteira. Até hoje eu ainda tenho alguns alunos particulares de matemática, física, né? Não divulgo muito esse trabalho, porque senão eu encho a minha agenda de alunos. E agora eu tenho procurado me dedicar mais mesmo
a essa área terapêutica. Desde o começo, a matemática para mim funcionou de uma forma terapêutica. Eu tenho um caso assim de uma menina, lá no início, eu devia ter uns 17 anos, estava entrando na faculdade. E a Marta era minha aluna, e ela vinha, ela queria falar da vida, e ela não queria estudar nada de matemática. E um dia eu fui conversar com os pais dela, porque eu estava sendo paga para ensinar a menina a matéria da escola. E ela me falava dos namorados e da família, né? Aí eu disse, olha, falei com os pais, né? A Marta não está querendo estudar, ela só quer conversar. A mãe dela olhou para mim e disse, então converse com ela, minha filha. Porque eles tinham uma diferença de idade um pouco maior, assim, da menina, e não estavam conseguindo acompanhar, né, não tinham diálogo com ela. E acharam ótimo que eu conversasse com ela. Eu disse, puxa vida, né? Minha experiência de vida naquela época era muito pequena ainda. Não estava nem maior de idade ainda, né? Mas sempre olhando assim, né? Eu vejo que os meus alunos sempre contaram para mim, né? Teve casos assim de mães que tiraram as crianças de estudar comigo quando viram que tinham contado o segredo que não tinham contado para elas, né? Então eu sempre tive essa facilidade de das pessoas se abrirem, né? E mesmo a família às vezes acontecia, né? Quando eu comecei a estudar astrologia, eu comecei a pegar as famílias mesmo, porque aí eu estava dando aula para criança e fazia o mapa da mãe, o mapa do irmão, né? E conseguia fazer uma integração maior entre as pessoas, certo? A astrologia mesmo, antes, né? Eu trabalhei com informática há muitos anos. Eu trabalhei como engenheira de software, estive na Alemanha trabalhando para a IBM, né? E aqui em Florianópolis, quando eu vim para cá, que começou a mudar assim um pouco a minha forma de querer viver essas coisas. Aí eu fui buscar uma terapia com a Maria Helena Ferraz, que mora lá no Bom Abrigo. A famosa Maria Helena Ferraz. E a Maria Helena, na primeira consulta, isso foi em 1990. Na primeira consulta, antes, né, de eu chegar, ela tinha pego meus dados. Aí eu comecei a falar as mirabolices das minhas ideias, né, meus questionamentos da vida e tal. E ela ia me mostrando o meu mapa. Por isso, por aquilo outro. E pelo desenho do meu mapa, ela começou a me dar livros, e eu comecei a estudar, e comecei a fazer o mapa de todo mundo da minha volta. Aí naquela fase eu xeretava mesmo, se eu via duas pessoas com a mesma característica, eu queria ter o mapa dos dois e ver aonde estava, né, a semelhança. E, na verdade, dali eu nunca mais parei de estudar. Eu fui me desagradando com a informática, porque essa área de software básico, né, de fábrica, que eu trabalhava no Rio Grande do Sul, na Alemanha e tudo mais, aqui eu não encontrei esse caminho. Dei aula na universidade, fiz algumas coisas, mas eu acabei indo trabalhar com software comercial aqui. E não é o meu, né, me desgostei muito, não é a minha área. E comecei com astrologia, então, devagarinho, né, tinha um amigo tarólogo que a gente fazia trocas, ele lia o tarô para mim, eu fazia astrologia para ele, fui indo, até que eu fui começando a criar coragem de assumir o título, né, astróloga. Demorou bastante, né? Bom, olha, talvez não tanto quanto eu, mas vamos lá. Acredito na tua palavra. Porque é um estudo muito vasto. A gente estuda e parece que a gente nunca sabe nada. Exato. Essa, né, é a ideia. É muito amplo. Mas eu fui, assim, me deparando com autores muito fortes, como o Denis Rudyard. O Denis Rudyard foi, assim, um caso de amor à primeira vista, né? Esse é considerado o moderno filósofo da astrologia. Lástima que já morreu, mas, meu Deus, as obras dele... Mas ele tem muitas obras e eu tenho tido a oportunidade de ler várias delas. Tem o site que eu mantenho na internet, que é baseado na mandala astrológica, que é um trabalho muito gostoso, porque eu faço o Diário do Céu, que é o posicionamento dos planetas diariamente. Faço um resuminho, que a mandala astrológica, ela tem um caminho simbólico enorme, né? São 360 imagens, uma para cada grau do zodíaco. Então eu faço uma síntese de cada planeta, e aí junto aquilo tudo, e sai um texto muito interessante, né? Que não são as minhas palavras, ficam as nossas palavras. Né? Eu brinco que o Denis Rudyard é meu amor espiritual, né? Que eu casei com ele, e que os frutos
são esse trabalho, né? Que é um estudo diário que é bem gostoso, fica uma frase ampla que serve para todo mundo, né? E é uma forma de ir divulgando também esse lado, não de ficar prevendo, né? Mas de dar, assim, a temperatura, o jeito do momento para as pessoas. A qualidade do tempo. Exatamente. Realmente, eu realmente devo estar ficando velho, porque eu já não tenho mais aquela paciência que eu tinha no início, né, e tudo, querendo provar que a astrologia realmente funcionava. Tem gente que diz que não funciona, eu respeito, cada um pode achar. Tem muita gente que diz que o homem ainda não conseguiu descer na Lua, aquilo foi tudo encenação de estúdio. Tudo bem, mas na realidade, eu particularmente considero que a astrologia funciona e eu não tenho que provar mais isso para ninguém. E eu fico danado da vida quando aparece uma clientezinha, geralmente uma mocinha de 16, 17 anos, que não tem a menor noção de vida, embora elas se achem mulheres maduras, né? Tem garota aí com 15 anos com já umas 10 operações plásticas no lombo, né? Está acontecendo. Então elas já se sentem mulheres, adultas, maduras. Não são. E aí elas chegam, bom, minha filha, o que é que você quer saber? Eu quero que você veja o meu futuro, se eu vou ser feliz, se eu não vou, se eu vou casar, quantos filhos eu vou ter. Meu Deus, é hoje. Aí você faz o seu trabalho da melhor maneira possível, explica que não é bem assim. Aí ela sai meio decepcionada, né? Porque ela queria saber até qual é a cor das cuecas que o noivo ia usar no dia do casamento. Impossível saber, não tem condição. Mas isso é falta de informação, né? Mas, de qualquer maneira, no cômputo geral, você não profetiza, mas você dá cada previsão que não é fácil. E anos depois a pessoa diz, você falou e não é que aconteceu. Eu digo, não aconteceu porque eu falei. Aconteceu porque você deixou acontecer. Claro. Meus amigos, nosso tema vai por aí hoje. Se preparem. Nós estamos indo para os nossos comerciais. Voltamos em um minutinho. Aguardem. Muito bem, estamos de volta, entrevistando a astróloga e terapeuta alternativa Kittel Zaslavsky. O tema, astrologia e terapias alternativas. Kittel, ainda sobre astrologia. No bloco passado nós dissemos que os astrólogos não adivinham nada. E não adivinham mesmo, né? Porque já imaginou se nós, astrólogos, adivinhássemos? Não, bom, não, de saída não ia ter Mega-Sena acumulada. É verdade. E depois nós não íamos dar mãos a medir ensinando astrologia para todo mundo que ia querer ganhar na Mega-Sena. E em terceiro lugar, os prêmios da Mega-Sena iam ser assim, hoje eu ganhei na Mega-Sena. Sozinho? Não, eu e mais 10 milhões de pessoas. Deu R$20 para cada um. Não ia dar certo, né? E aí é que tá, o pessoal acha que nós, astrólogos, temos uma bola de cristal e vemos passado, presente e futuro. É um bom tema para você explorar, Guito. Agora eu te passo a bola, você chuta. Como é que tu vê essa questão do astrólogo não ter a bola de cristal? Que tipo de trabalho de previsão você acha que nós, astrólogos, fazemos? Na verdade, a gente tem, assim, a astrologia nos proporciona uma ideia, por exemplo, do que a pessoa vem trabalhar nessa vida aqui, que ela traz de bagagem, de família, de outras encarnações, da onde se puder imaginar. A gente não vem vazio, a gente vem para trabalhar algumas coisas, né? E eu costumo dizer que o mapa astral, o mapa natal, ele nos dá as ferramentas que a gente veio. Então, a gente vem com umas ferramentas, certo? Tem gente que fica querendo usar chave de fenda, né, para tirar aquela outra que precisa da outra chave, certo? Phillips, né? Então, se a gente vem com, por exemplo, um planeta Mercúrio em Áries, vai ser difícil ficar quieto, né? Vai ter que falar. Com certeza. Então, se ficar aquela criança que mandaram ficar quieto, vai ficar gago. Né? Então, a gente consegue
ixi, palavra difícil, diagnosticar, né, várias coisas e ajudar as pessoas a serem elas mesmas. Né? Porque basicamente o trabalho de astrologia é um trabalho de autoconhecimento, né, onde a gente consegue ter a melhor forma de lidar com as coisas que vão aparecendo na nossa vida. Sim, né? Tem um exemplo, eu fiz para uma amiga minha, para a mãe dela, né? Eu fiz o mapa da mãe dela, e aí a gente gravou, né, numa fita, conversamos, né, nós duas, e basicamente eu fui colocando para a mãe dela as características, né, dela mesma. Aí passou um tempo, o pai da minha amiga ouviu a fita, e ele não acredita em nada, assim, não acreditava na astrologia, e ele disse, tá, mas não tem nenhuma novidade aí, essa é tu. E é isso, né? Sim, exato. O mapa natal, ele não traz novidades, né? Eu tenho utilizado agora uma outra técnica de leitura, que eu chamo de mapa evoluído. Para as pessoas que já têm uma bagagem, uma trajetória na vida, já giraram na volta do Sol várias vezes aqui na Terra, sim, né? E conseguiram sobreviver às crises de Saturno. Exatamente, exatamente. Eu tenho feito um mapa assim, que eu junto as progressões, aonde a gente considera cada dia, a partir do nascimento, sendo um ano. E faço um mapa movimentado. Então eu mostro como a pessoa veio e como ela se encontra agora. Né? Então, o Sol, que anda 1 grau por ano, ele vai ter andado tantos graus quantos anos a pessoa já viveu. Sim. Então vai ter mudado de signo se ela já fez mais de 30 anos, no caso. Né? E é uma leitura muito interessante, que fica mais rica, eu tenho achado. Né? Às vezes o mapa natal fica pobre, né? Para quem já se trabalhou mais. Muitas pessoas dizem, mas essa sou eu. Aí eu digo, bom, mas você queria que eu dissesse o quê, moça? Que você é do sexo masculino? Algo que você não saiba? Mas não sou do sexo masculino. Não, mas se você quer coisas de impacto, então se eu disser, você não é mulher, você é homem, isso vai te impactar? Mentira, aí, não dá, né? Não, pois é, minha filha. O mapa, o nome está dizendo, mapa é para você se orientar, é você. Se você está viajando pelo Brasil, né, eu tenho para te orientar que te dá o mapa do Brasil para você se orientar no Brasil. Não vou te vender o mapa da França. Você aqui não se orienta. Claro, e quando vai ter as opções, exato. Então, vai saber que aquele caminho vai ser mais tortuoso, aquele ali pode ser mais tranquilo. Eu acho interessante que pessoas que nunca leram um livro sério de astrologia pontificam palpites. Isso não existe, isto não funciona. Mas com que embasamento, Santo Cristo, você está dizendo que funciona ou não funciona? Você já estudou isso? É que o que as pessoas mais conhecem é a astrologia, assim como o horóscopo, que é a posição do Sol, que é muito limitante, né? Mostra um aspecto, a gente tem todos os planetas, todos os signos. A gente não é de nenhum signo. A gente tem temos os 12 todos os signos e agimos com alguns em cada área da nossa vida. Agora, voltando para a questão das previsões, você se considera, olha a pergunta técnica que eu estou fazendo, mas eu estou querendo virar a Guitel pelo avesso hoje. Guitel, você se considera mais progressionista ou transitista? Ou seja, você prefere usar as progressões secundárias, no caso, que são simbólicas, ou você prefere mais utilizar os trânsitos? Porque eu vejo muita gente hoje sendo transitista. Eles querem, é isso mesmo, vamos para os finalmente, chega de entretantos. Por onde você gosta mais de ir? Eu uso mais as progressões, mas quando eu estava no meu tratamento terapêutico, uma coisa que me orientou bastante foram os mapas do ano, as revoluções. As revoluções solares. Né? Porque na revolução solar, tu fica com um foco para cada ano. Sim. Né? Então, aquele foco, quando a gente está, assim, sem saber bem qual é o próximo passo, né? O foco, tu coloca numa casa do mapa e diz, não, então agora eu vou trabalhar a casa 7. Então, esse ano, eu vou me concentrar mais na parceria. Não vou deixar as outras coisas de lado,
mas vou focar mais aqui. Então, isso me orientou bastante. Então, eu costumo fazer a Revolução Solar, né? Tem pessoas que todo ano, perto do aniversário, Sim, elas vêm fazer é. essa revisão, que eu encontro anualmente, né? Tem algumas pessoas que vão assim, se orientando por aí, que é próximo à transição, né? Que tu colocasse. Mas eu prefiro trabalhar na forma mais profunda com as progressões. Embora sejam simbólicas, mas interessante, né? Como a simbologia muitas vezes é como se fosse uma carapuça que vai até o dedão do pé, né? Sim. Entra toda. É muito interessante. Nas progressões a gente consegue encontrar também, assim, algumas datas que foram importantes para a pessoa rever, né? Eu tenho um exemplo muito interessante de um trabalho de progressões, com uma pessoa que é ariana, que está de aniversário por agora, né? E ela veio, a gente foi fazer, né, o mapa progredido, e encontramos lá pelos 18 anos da vida dela, uma crise com o pai, aonde, assim, o objetivo principal daquele momento dela era a independência. E eu não sabia da história da vida dela, mas naquele ano ela tinha saído de casa, tinha tido um rompimento muito sério com o pai, e assim, culpava ele da questão, né? E ela conseguiu rever, então, aquele momento, né? Hoje ela já é uma mulher madura, né? Conseguiu rever aquele momento lá e observar que ela precisava daquele caminho de independência, né? O pai ajudou ela a fazer isso e não atrapalhou. Foi um instrumento. Foi um instrumento. E aí ela trabalhou a questão do perdão, a questão, né? Tudo isso foi muito rico para a vida dela. E assim, entre outras coisas que a gente vai vendo, né? Olha, no meu cadastro de clientes, desde que eu comecei profissionalmente, sim, né? Porque você falou, eu levei não sei quanto tempo. Eu comecei a estudar astrologia em 1972. Só decidi me profissionalizar em 85, 13 anos depois de estar estudando isso. Olha só. E aí de 85 para cá, não, aí como profissional. E de lá para cá foram mais de 6 mil clientes, né? O meu cadastro lá. Olha, cada história, dava para escrever uma enciclopédia de casos interessantes que ocorrem. Muito bem. Amigos, a conversa ainda vai continuar, mas depois do próximo intervalo. Vamos lá. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando Gita Uzaslavski, astróloga, terapeuta alternativa, e estamos justamente fazendo uma entrevista sobre o trabalho dela. Bom, nós, na realidade, temos assunto para falar sobre astrologia por 10 programas e 24 horas por dia, porque o assunto não se esgota. Sim. Mas eu sei que isso, na realidade, é uma parte do teu trabalho. Você, pelo que eu sei, você utiliza a astrologia como ponto de partida, né? Exatamente como a nossa amiga comum, a Maria Helena Ferraz, faz. E depois você, então, parte para o tratamento. Muito bem, me mostra como é que você faz essa transição da astrologia para você escolher uma determinada terapia alternativa para ajudar uma pessoa que realmente esteja precisando do teu apoio. Olha, na verdade, eu acho que uso todas, né? Como tu falasse, a astrologia é o início. Em geral, a primeira consulta, a gente vai estar dando uma analisada no mapa astral da pessoa. Depois disso, a primeira formação que eu fiz após a astrologia foi o Reiki, né? A partir do Reiki, eu fiz a massoterapia bioenergética. Depois daí, eu estudei bastante os florais. Quais deles? Olha, eu me afino mais, eu tenho usado 6, 7 sistemas, mas os que eu mais tenho me afinado são os do deserto, do Arizona, e os da Califórnia,
os australianos, né? Eu uso todos eles. O leque né? é bem aberto É muito amplo, né? certo? E aqui tem, né, farmácias especializadas que sim. possuem várias, e aí a gente pode misturar numa mesma fórmula vários sistemas. Sim. Né? Então, eu tenho usado os florais como acompanhamento, né, como instrumento de trabalho. E a última formação agora que eu fiz foi a psicoterapia reencarnacionista, que me possibilita, então, fazer, né, a regressão terapêutica, certo? Então, quando a pessoa vem, ela traz, né, porque as pessoas, existem várias formas de chegar, de procurar o meu trabalho. Tem pessoas que vêm simplesmente procurar a astróloga. A gente faz uma... E aí são essas pessoas que anualmente voltam para fazer essa revisão, né, da revolução. Tem pessoas que vêm procurar a terapeuta para a gente organizar encontros semanais, quinzenais, onde a pessoa vai trazendo os seus questionamentos, né, os seus entraves, né, para poder estar usando plenamente o seu potencial, porque no mapa natal, no mapa astral, a gente tem o potencial. Sim. Então a pessoa olha e diz, mas eu sou tudo isso, né? Tá faltando coisa. Então como é que nós vamos chegar lá? Certo? Muitas vezes esses entraves estão lá atrás, numa vida passada, né, nos traumas de infância, e às vezes mais antigo do que a infância. Sim. E aí a gente faz a regressão. Né? Essa regressão ela é feita de forma ética, certo? Assim, a gente não vai atrás de coisas. As coisas vão se mostrando, surgindo. Naturalmente. Isso, e não sou eu que vejo, né? Sim, a própria pessoa que lembra. Vai ter o relaxamento, a gente vai proporcionar o relaxamento e a pessoa vai lembrar, então. Né? E, na verdade, a regressão, em geral, ela vem depois. No início, o Reiki, ele ajuda a pessoa a desbloquear, né? A poder estar em contato, então, mais com a sua força interior, com a sua essência, certo? Os florais têm o mesmo, né, o mesmo perfil, assim, de trazer, de eliminar bloqueios, né, e deixar a pessoa com uma sensação de maior proteção. Né? As pessoas que são mais sensíveis, por exemplo, que estão muito em contato com o sentimento dos outros, elas podem criar uma aura protetora e estar mais em contato com o seu próprio sentimento. Entendo. Né? Os florais ajudam muito a isso. Né? E eu sempre procuro assim, ir me direcionando, me encaminhando com o mapa na mão. Né? A pessoa vai trazendo as questões dela, mas o mapa vai me dando, então, aquela segurança, né? Pelo mapa astral, a gente tem ali, por exemplo, os planetas retrógrados, né? Eles mostram as bagagens que a gente está trazendo. Se é na área de Vênus, né? Se é na área de Marte, a gente consegue ter essa noção, né? Da onde que a pessoa precisa buscar ajuda mesmo, né? Reforço, esforço às vezes, né? Para sair de uma depressão, né? Tem casos de psoríase, por exemplo, né, que com o trabalho terapêutico, com o botar para fora emoções que estavam muito lá no passado, estão se mostrando agora mais tranquilos, assim, está regredindo, né, o caso. Então, muitas coisas a gente pode, né, tratar cuidando da essência da pessoa, né, da pessoa se conhecer melhor. Porque a pessoa briga, mas eu queria ser assim, mas como que tu queria ser de uma forma, né? E não dá para ser na base do abracadabra, né? Não. Diz a palavra mágica, pronto. Claro que não. O novo super-homem ou a nova super-mulher do pedaço. Exatamente, não tem como. Exato. Né? A gente precisa aceitar o que a gente traz. Engraçado. A gente que trabalha nisso já há tantos anos e tudo, a gente se dá conta de que o grande problema é que as pessoas, em primeiro lugar, não sabem o que querem da vida. Vem com aquela, eu quero ser feliz. Em segundo lugar, as pessoas muitas vezes querem coisas
para as quais elas não foram talhadas. Exatamente, porque o outro faz isso, então eu quero ser igual o outro. Tive o caso de uma cliente que, de repente, ela queria porque queria ser mãe. E aí eu, com o mapa dela na frente, mas ela não tinha a menor vocação maternal. Eu digo, escuta, você não tem, não é culpa sua, não é nenhum pecado, mas você não tem capacidade não tem vocação maternal. Capacidade todo mundo tem. Sim. Você não tem vocação maternal. Por que raio você quer ter uma criança? Ah, todas as minhas amigas estão engravidando. Sim, mas isso não é motivo. Claro que não. Então, se todas as suas amigas estiverem se suicidando, você também vai praticar o suicídio? Ah, não. Pois é, a mesma coisa. Não estou dizendo que suicídio e maternidade sejam a mesma coisa, mas são... Ah, não, mas eu quero ter um filho. Olha, teve o filho. Produção independente, por sinal. Puxa vida. Uma criança linda, maravilhosa. Olha, em menos de 2 meses, enjoou do brinquedo. E quem pagou o pato, foi a mãe dela. A mãe e o pai dela, que viraram avós e pais, porque ela não queria mais a criança. Claro. Então, meu Deus, quanto aborrecimento e quantas sobras para pessoas que não tinham nada a ver com o problema, a começar pela criança, né? Claro. Poderia ter sido evitado se ela disse, eu não tenho vocação, para que eu vou me meter a besta? Então, essa é a vantagem da astrologia, né, Guita? A gente não ser tão teimoso, né? Não ser tão teimoso. Poder ser mais flexível e observar que os propósitos, eles mudam de pessoa para pessoa. Com certeza. Agora, então, deixa eu ver. O diagnóstico, sem dúvida, astrologia. Aí você utiliza Reiki, você utiliza florais, você utiliza a regressão na linha do tempo, né? Não deixa de ser. E... também, se eu não me engano, você utiliza a cromoterapia. A cromoterapia, eu trabalho com as cores. E como? Você, digamos, utiliza lâmpadas? Ou... Não, eu trabalho com imagens. Imagens com imagens. De cores. No relaxamento, na meditação, certo? Tem algumas cores que eu utilizo sempre, que me foi passado, assim, essa informação de que estava, né, na minha missão, vamos dizer, né, usar um entrelaçamento de cores que poderia estar ajudando as pessoas. Sim. Mas também na hora a gente intui, assim, sente, né, qual é a cor do momento. Também eu trabalho com a Fraternidade Branca, com a chama trina. Então, por exemplo, hoje que é terça-feira, que nós estamos gravando, eu uso cor-de-rosa, né? Na quarta eu uso mais o branco, na quinta o verde. Então, cada dia da semana eu utilizo uma cor, além das que eu sempre utilizo. Tem um exemplo, que eu gosto de dar os exemplos, né? Tem um menino que eu trato com reiki, e ele mora perto, assim, da minha casa, ele volta caminhando, e a mãe dele é pianista. E a gente fez, há 2 semanas atrás, no reiki, ele estava muito nervoso, ele vai fazer vestibular esse final de ano, estava com questões com namorada e tudo mais, estava super nervoso. Eu disse, então, tu relaxa, né? Fiz o reiki, mas junto com o reiki eu usei um pouco da cromoterapia, e a gente fez um trabalho com a cor dourada, para dar sabedoria, né? Então a gente foi fazendo, enquanto ele ia respirando, eu solicitei que ele fosse enchendo o pulmão dessa cor dourada e fosse mandando para o corpo, e essa cor foi transbordando, ele se concentrou tão bem, que quando ele chegou em casa, a mãe dele viu ele dourado. Ela muito sensível também, né? Então quem tem a sensibilidade pode até captar, né? E ele chegou dourado em casa, depois ela até me comentou. Olha, uma pessoa dourada é uma pessoa que está cheia de luz, faz favor, né? Exatamente. E era o que estava sendo necessário, ele estava muito nervoso, ele é ariano, com ascendente em gêmeos, estava a 1000, assim. Ariano, né? Com gêmeos, nossa, deve ser um açougue ambulante, né? E precisava de tranquilidade para poder passar a tarde inteira sentado na escola, né? Ainda estudando em casa, certo? Nesse pique dos 16, 17 anos, onde, né, tá louco para sair correndo e não ter que ficar só estudando. Então, deu uma tranquilizada, certo? Não deixa de ser. Realmente, você faz o seu trabalho em consultório?
eu tenho uma sala de trabalho lá no Rio Tavares e atendo também esporadicamente no Espaço Atmanamara. Ah, sim, da Bárbara Machado. Exatamente. Tem pessoas que não se disponibilizam aí até o sul da ilha, preferem um lugar mais central. Sei. Né? Então, esporadicamente eu atendo No Atmanamara também. Muito bem. Olha, tá aí. Amigos telespectadores, já sabem, temos aqui uma profissional. Quem sabe vocês não se animam, se vocês não quiserem ir no Rio Tavares, aqui na Trindade ela também atende. Por que não? Né? Então, vão pensando no assunto. Guitel, estamos nos aproximando de mais um intervalo. Eu tinha uma pergunta aqui meio capciosa para te fazer. Faça. Mas eu vou fazer o seguinte, porque vai levar um tempinho para você responder. Então, vamos para os intervalos agora e prometo que depois, em um minutinho, eu solto a bomba. Aguardem. E o próximo bloco, não se esqueçam, é o Caminho das Pedras. Eu vou dar como encontrar nossa amiga Guitel, se vocês precisarem dela. Aguardem. Muito bem. Estamos entrevistando a astróloga e terapeuta Guitel Zaslavsky. E neste último bloco, Guitel, a pergunta bomba que eu tenho é a seguinte: todos nós astrólogos fazemos o nosso trabalho, ou pelo menos quase todos, com a maior boa vontade, o maior senso ético possível, a maior vontade de poder ajudar as pessoas a se acharem na vida. E muitas vezes somos mal interpretados e tudo, mas a verdade é que nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, né? Isso a gente já sabe. Mas dentro da tua vasta experiência no campo da astrologia e tudo, lógico que eu quero o milagre, não o nome do santo. Qual foi, assim, por exemplo, um atendimento que mais te impactou? Olha, acredito que foi uma pessoa do signo de Escorpião que não acreditava em nada, assim. Então, a postura da pessoa estava difícil, né? Não sei, na verdade eu não sei o que a pessoa foi fazer lá, né? Se precisava, né? Agora eu me lembrei de mais um caso que eu vou precisar falar também. Não é bem na astrologia, mas dentro da astrologia foi esse caso que a pessoa estava muito assim, né? Negando tudo, mas o que foi positivo é que com a conversa, né, chegou um momento que eu dei acho que foi na casa 5 que fala da arte, né, da expressão, eu dei um exemplo assim que seria a forma dessa pessoa se colocar quando criança, que ele soltou uma gargalhada e dali em diante mudou, porque eu gosto de fazer, como eu coloquei no início do programa, eu sou professora desde que eu nasci, né? Então, eu gosto de fazer a interpretação do mapa, quando é uma consulta de astrologia, que a gente faz o mapa gravado, que a pessoa vai levar o mapa, eu gosto de fazer de uma ordem assim didática, para a pessoa poder ir acompanhando. Sim. Então, vou casa por casa, né, colocando os planetas, colocando as cores, os elementos, né, para poder ver a proporção. E a partir daquele momento que a gente estava quase na metade já do trabalho, sim, certo? Eu já estava suando, de certo, para poder manter a concentração, porque eu sou gêmeos, né, de sol, de nascimento. Então, a minha maior dificuldade é com a concentração. Sim. Então, eu preciso estar concentrada para poder estar trabalhando, né? E aquela pessoa naquela postura estava conseguindo me desconcentrar. Defensiva, né? Puramente defensiva. Totalmente, assim, né? E aí, quando eu consegui fazer ele rir, o resto foi
que é uma beleza, essa pessoa saiu agradecendo, saiu feliz, mudou. Eu acho que essa posição defensiva, depois eu fiquei pensando, tem a ver com o medo da previsão. Porque as pessoas acham que o astrólogo vai prever alguma coisa ruim, né? Tem uma pessoa que me encomendou um mapa para dar de presente e ela me disse, olha, se tu vê alguma coisa ruim, tu nem bota. Eu disse, eu nem sei ver coisa ruim. Eu disse para ela. E porque a gente não fica procurando coisa ruim. O que a gente fica procurando? O melhor caminho da pessoa tá bem, usar o seu potencial e ser feliz. Embora não vamos fazer de uma consulta astrológica uma ode ao otimismo, né? Claro que não. Eu vejo sua vida um sonho de fadas cor-de-rosa, você vai casar com um príncipe encantado, ou a Gisele Bündchen vai se ajoelhar a teus pés pedindo a tua mão em casamento. Não é bem por aí não, hein, gente? Isso daí cheira a picaretagem. Em geral, quando eu coloco assim, porque a gente tem que salientar as possibilidades de defeito, vamos dizer, da pessoa. Né? A gente precisa salientar isso, Sim. certo? As debilidades, os defeitos mesmo que a pessoa pode estar apresentando. Então, quando eu coloco isso, eu procuro colocar o caminho para solucionar essa questão. Sair disso, né? Então, muitas vezes no final do trabalho a pessoa até me pergunta, mas como assim? É tão bom assim? Não tem nada de ruim? Aí eu digo, ouve a fita com calma, né? Observa assim as tarefinhas de casa que eu dei no caminho para resolver isso, para resolver aquilo, né? E ver que tem, né? Eu procuro colocar assim de uma forma não em primeira linha os defeitos. Procuro botar as qualidades. Subjacentes, como diz o outro. Exatamente, exatamente. O mais importante são as qualidades, não os defeitos. Eu costumo dizer sempre, nenhum de nós tem qualidades nem defeitos, nós temos características. Sim, certo. Qualidade ou defeito são os usos que nós fazemos das nossas características. Exatamente. É por aí. Com certeza. Então, a vida, gente, não é boa nem ruim. Nós é que fazemos a vida ser boa ou ruim. A escolha é nossa. E ela é trilhada a cada passo, né? A gente cada um. Precisa... E o livre-arbítrio reinando o tempo todo. Exatamente. E aí, de vez em quando, a gente escuta assim, a vida me persegue. O destino conspira contra mim. Oh, meu Deus. A gente ouve cada uma. Enfim. Então, você... Quando aparece uma pessoa no teu consultório confundindo astrologia com astromancia, ou seja, já deve ter acontecido contigo, tenho vários colegas que se queixam de já ter vivido a situação. Eu já vivi. O camarada chega e diz assim, eu quero te pedir um favor, encarecidamente. Tá, vamos ver o que é que você precisa. Eu preciso saber, você tem que me dar um número, uma dica para eu ganhar na loteria ou na Mega Sena, porque olha, minha situação financeira é desesperadora. Meu amigo, olha, não dá. Se eu soubesse, eu estaria jogando, não você. Até poderia dar, a gente rachava meio a meio, mas não é isso. É uma total falta de informação. Você às vezes não desanima com essas coisas, não? Nunca me apareceu assim um caso desses de pessoa que queira que eu consiga ver os números, né? Da Mega Sena. Isso nunca aconteceu. Mas é desanimante, né? Desanimador quando a gente vê as pessoas assim com falta de informação mesmo, mal informadas, né? Não sabendo o que a gente pode usar para isso, confundindo, por exemplo, o trabalho terapêutico, né, com a bruxaria, né? O pessoal nem... Né, para mim, a mágica da vida é a gente poder viver com simplicidade, com naturalidade, com espontaneidade, usando as nossas qualidades. Né? Isso é a mágica da vida. Eu particularmente, eu comecei a estudar astrologia para provar um amigo meu que isso era besteira, imagina. Lá se vão 35 anos legal. disso. Mas hoje eu sou obrigado a admitir que a astrologia me lapidou. Entende? Para mim foi muito bom isso. Então, olha, eu confesso que se é verdade que a teoria da reencarnação existe mesmo, eu já fiz minha opção.
se me for possível escolher, na próxima eu quero voltar astrólogo e quero voltar astrólogo jovem. Sim. Quer dizer, desde criança começar a estudar, recordar e ver as novidades, porque a astrologia está sempre se redescobrindo, né? E é por aí. Bom, amigos, vamos falar de coisas sérias, mais sérias ainda dos que nós estamos falando. Está na hora de eu dar o caminho das pedras. Eu presumo que vocês devam estar ardendo de curiosidade para ter um bate-papo pessoa para pessoa com a Guitel. Compreensível. Então, lápis e papel na mão, porque aqui vai o caminho das pedras. Eu peço a técnica que coloque aí o site e os telefones da Guitel. E para quem tem mais memória auditiva, lá vai. Telefones. 3338-3204. 3338-3204. Ou o celular dela, 9142-9991. 9142-9991. A fera está aqui, à disposição de vocês. Procurem por ela. Dizem que quem sai aos seus não degenera. Ela é irmã da Ida Zaslavski, que é outra fera. Fera e fera, já viu, é tudo que a gente precisa. Garanto que vocês não vão se arrepender. Ah, e já vou alertando, se preparem porque eu estou trazendo novamente para o nosso programa a Ida, para ela fazer os comentários do famoso programa que estava tentando derrubar a autohemoterapia. Particularmente, eu não sou cientista, não sou nem contra nem a favor, mas eu acho que quando alguém acusa, o mínimo que se pode é dar o direito da outra pessoa a se defender. Então, por uma questão de justiça e de ética, no que depende de mim, a Ida vai ter a oportunidade de ter um programa todo só para ela rebater ponto por ponto do que foi falado no programa que jogou uma pá de cal sobre a autohemoterapia. E até já vou avisando, meus amigos, eu fiz a experiência. Eu estou terminando o tratamento que na época do programa eu disse que ia fazer. Eu vou dizer o que é que mudou em mim depois que eu fiz a autohemoterapia. Aguardem. Guitel, chegamos ao final do nosso programa com tristeza. Mas você não vai escapar assim de mim, não. Eu vou te chamar outras vezes aqui para o programa para a gente continuar esse bate-papo agradável que eu tive a oportunidade de ter contigo. Com o maior prazer. Ok. Te agradeço a presença e desejo muito sucesso no teu trabalho. Muito obrigada. E aos meus amigos telespectadores, esperando que tenham gostado do programa, eu já deixo aqui, como sempre, marcado o nosso próximo encontro, semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Desejo uma semana fenomenal. E vai ser mesmo, já que o calor já está começando a ceder, né? Já não estamos mais loucos, enlouquecidos de calor. Muito bem. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.